Graça e paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6, que nos dizem assim: São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Meus irmãos, essa palavra aqui ela nos remete àquilo que já temos visto nesses últimos dias. E o contexto, ele resume o que já foi dito lá no capítulo 2, de 1 a 5. O povo que entrou na terra prometida desobedeceu o Senhor. Eles não expulsaram os seus inimigos, não expulsaram os outros povos, de forma que o confronto do anjo do Senhor é que a permanência desses outros povos seriam por ele adversários, e os deuses deles seriam laços. Então a consequência seria o constante conflito desses povos que continuaram na terra prometida contra os filhos então de Israel. E aqui eu gostaria de deixar dois ensinos sobre duas posições diante dos inimigos. Primeiro, irmão, nós temos a posição de guerrear contra eles. É o que vai nos mostrar o versículo 1 até o versículo 4 aqui desse nosso texto. Há uma frase, um provérbio oriental que diz que tempos, ou melhor, que homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. E parece que cabe bem a essa situação aqui, porque aqueles guerreiros que entraram em Canaã, que entraram na terra prometida, aquela geração de Josué e todos os seus contemporâneos, eles entraram na terra, lutaram, expulsaram vários povos e, ao que parece, eles cansaram de lutar e acabaram permitindo, ou seja, fizeram aliança com seus inimigos para que ficassem ali habitando com eles. Foi uma geração de lutadores, de guerreiros, mas que não cumpriram fielmente o mandato de Deus. A gente viu então no capítulo 2, versículo 10 a versículo 12, que não apenas eles falharam em expulsar, mas os pais acabaram falhando em não ensinar os filhos a respeito do temor do Senhor. E a consequência disso é que, com o tempo, os inimigos acabaram se fortalecendo e começaram a enfrentar e a subjugar as tribos de Israel ali na Terra Prometida. Irmãos, o ensino é que isso também acontece conosco. Ao sermos convertidos ao Senhor, ao entrarmos então no reino de Deus, que é a nossa Terra Prometida, nós devemos então ter uma mesma postura do que Deus exigiu para aquele povo de Israel. De matar os nossos inimigos, de expulsar de dentro de nós os nossos inimigos. E aqui eu estou falando especificamente da carne como nosso inimigo. Significa realmente destruir, lutar diariamente contra a tentação. Por isso, Jesus, ali em Mateus, no capítulo 26, ele dá uma exortação forte aos seus discípulos, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O texto aqui nos diz que Deus deixou as nações para provar quanto em Israel não sabiam das guerras de Canaã. O texto nos deixa claro aqui que Deus usou
aqueles povos que permaneceram na terra prometida para ensinar os filhos dos israelitas a guerrear. Eles não aprenderam com seus pais e, portanto, agora haveriam de aprender com os seus inimigos. Irmãos, quando nós olhamos os ensinos dos apóstolos, nós também vemos isso. Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e aí nos faz lembrar justamente esse período do povo de Israel, quando estão no deserto e também relacionando à entrada de Canaã. Mas Pedro continua: Exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paulo, ele usa termos também de mortificar os feitos do corpo, mortificar o pecado em Romanos. Ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5, de fazermos morrer a nossa natureza terrena. Todos nós conhecemos também o texto lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ao dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Irmãos, o grande ensino aqui é que nós não podemos viver como se a vida cristã nesse mundo fosse o paraíso. Nós, enquanto estamos aqui, estamos para lutar, para guerrear contra o pecado, guerrear contra a carne, guerrear contra o mundo. Jesus nos falou que o mundo nos odeia. O mundo está em constante conflito contra nós. E nós não apenas temos que guerrear, mas também temos de ensinar os nossos filhos a lutar e a guerrear contra o pecado. Muitas das falhas que acontecem nas famílias cristãs de hoje, de filhos que deixam a igreja porque eles não foram ensinados a temer ao Senhor e a guerrear contra o pecado. Paulo, ele fala a Timóteo para combater o bom combate, assim como ele combateu. A nossa vida é uma vida de combate nesse mundo. Uma outra posição que nós podemos ter diante dos nossos inimigos é que, além de nós guerrearmos contra ele, ou fazemos isso, ou nos conformamos com os inimigos. Versículos 5 e 6 fala que essa acabou sendo a posição dos filhos ali de Israel. Nos diz versículos 5 e 6 que, habitando os filhos de Israel no meio deles, tomaram das suas filhas e deram suas próprias filhas aos filhos dele, e rendiam culto aos seus deuses. Existe um outro provérbio no nosso mundo que diz: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Irmãos, esse é o propósito de Satanás, de lançar a ideia de ser impossível derrotá-lo pelo tamanho dos nossos inimigos nesse mundo, pela quantidade de inimigos que estão contra nós. O resultado, irmãos, que nós vemos aqui em Juízes constantemente, é que por se conformarem com seus inimigos no meio deles e fazerem alianças, eles então se casaram. E como diz lá o versículo 12 do capítulo 2, eles então passaram a adorar os deuses desses outros povos e provocaram o Senhor a ira. Quem se conforma a esse mundo atrai sobre si a alegria do mundo, a amizade do mundo, mas por outro lado atrai sobre si a ira de Deus. Por isso, a exortação de Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este século. Este é um século tenebroso, é um mundo tenebroso, um mundo do qual o príncipe é Satanás. Tiago, também, capítulo 4, versículo 4, nos fala que aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aí nós então vemos em Apocalipse que os vencedores são aqueles que lutam contra a besta, que vencem a besta, que mesmo mortos na besta, eles permanecem na fé, eles seguem o Cordeiro até o fim. Irmãos, para concluirmos, o Senhor Jesus nos trouxe uma liberdade desse mundo, mas é uma liberdade com a qual nós devemos estar em constante conflito contra o pecado, em constante luta contra os nossos inimigos, porque o nosso descanso está nos céus,
para o qual o Senhor Jesus nos chamou e não nesse mundo em que nós vivemos. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Oremos agora. Pai amado, agradecemos por esse dia, que o Senhor nos tem dado, pela tua graça sobre nós. Te agradecemos pela tua salvação que nos libertou, Senhor, de toda a influência do pecado e do mundo. Mas clamamos, ó Pai, pela ação do teu Espírito Santo em nós, nos santificando, nos purificando, nos fortalecendo e nos vivificando para vivermos segundo a tua vontade, para guerrearmos, Senhor, contra toda tentação, para lutarmos, Senhor, contra os nossos inimigos que fazem guerra contra a nossa alma e, ao fim de tudo, sairmos vencedores. Pois sabemos, ó Pai, que teu Filho está conosco. Ele é o nosso general. Ele vai diante de nós e nos dá, Senhor, a segurança da vitória final. Sabemos, Senhor, que se tu és conosco, não há ninguém que possa nos vencer. E assim nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.